Hoje nós ouvimos nessa palavra a instituição do sacramento da Eucaristia, quando você escuta na primeira leitura falar sobre esse banquete, essa Páscoa, que Deus dá uma ordem que se perpetue por todos os tempos. Na primeira leitura está dizendo assim: vocês irão celebrar esta Páscoa perpetuamente, para se lembrar de quando Deus tirou vocês da escravidão do Egito. E por esse motivo, Jesus chamou os discípulos a celebrarem a Páscoa. Jesus era um judeu observante da lei. E Jesus chamou os discípulos a celebrarem a libertação da escravidão para a terra prometida. Mas o Senhor Jesus deu um novo sentido. O Senhor instituiu um novo sacramento. O Senhor deu uma transformação naquela Páscoa dos judeus para uma nova Páscoa, de uma nova e eterna aliança, que é a Páscoa a qual nós celebramos da saída da morte para a vida. A Páscoa de Jesus é um sacramento que se atualiza e que se renova em cada Santa Missa. Para que essa Páscoa se perpetue, não mais da escravidão, mas agora do pecado, da morte, para a vida eterna, é preciso que o Senhor Jesus continue se fazendo presente e cumprindo as suas palavras. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele fez isso através do sacerdócio. Quando ele olha para os apóstolos, naquela noite de quinta-feira, como esta noite, ele toma o pão em suas mãos e diz: vocês não comerão mais o pão, não beberão mais o vinho, mas ao dizer estas minhas palavras, serei eu mesmo, será a minha carne, será o meu sangue. Não é um teatro, meus irmãos, não é uma representação, é uma transubstanciação. A substância do pão se transubstancia, muda numa nova substância, que é Jesus, o Senhor, o Cordeiro de Deus, o pão da vida eterna. Jesus, com este ato da quinta-feira santa, tomando o cálice, dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança. Ele perpetua, ele dá o sentido cabal, final, para aquela ceia do Antigo Testamento. E ele diz: este agora é o meu sangue. Há uma transubstanciação, deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Jesus. A filosofia vai dizer: os acidentes são os mesmos. Tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho, tem cheiro de pão, tem textura de pão, mas a substância não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e o sangue de Jesus. Esta é a nossa fé, isto é o que nós cremos, esta é a nossa certeza. Se nós não entendermos isso, trocaremos a Igreja Católica, deixaremos a Igreja Católica por qualquer outro tipo de pregação, de música, de sentimento que nos pareça mais agradável. Mas mesmo que a Igreja tenha falhado nos seus padres, nos pastores, tenha falhado nos seus fiéis, tenha falhado em suas escolhas, não há outro lugar que se encontrará no altar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E só por esse motivo, para sempre, quero morrer católico. Não se encontra a Virgem Santíssima. Não se encontra a Eucaristia em nenhum outro lugar. Numa ocasião que estava fazendo uma viagem, sentei do lado de uma senhora, não estava de batina, e ela perguntou se eu tinha religião. Os protestantes são mais ousados, eles já querem evangelizar todo mundo. E disse que era católico, e aí ela começou a falar que era de outra denominação. E aí eu perguntei para ela: mas lá vocês têm a Eucaristia, como nos católicos? Não, nós fazemos a ceia. Sim, mas vocês fazem a ceia e vocês acreditam que naquela ceia é Jesus que está presente? Nós acreditamos que é Jesus que está presente. Nós comemos a ceia e nós cremos que é Jesus. Como a senhora está diante de Jesus e não se prostra para adorá-lo? E ela ficou me olhando dizendo: mas é verdade, se é Jesus, por que nós não adoramos?
Eu disse, porque, na verdade, minha senhora, a senhora não entendeu ainda. Vocês creem que Jesus está na ceia de vocês, como diz a palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei com vocês. Ele está numa presença, uma consubstancialidade, é pão ainda, é vinho ainda, mas Jesus se faz presente porque nós estamos reunidos em nome de Jesus, fazendo o que Jesus fez. Vocês não creem que aquele pão e aquele vinho se tornou corpo e sangue verdadeiro de Jesus? E ela falou, não, o que você fala está fazendo sentido. É verdade o que você está me dizendo. E falei, então, se a senhora concorda comigo, a senhora tem que convir que está na igreja errada. Ela falou, vou dormir um pouco, depois a gente conversa. Dormiu o fim da viagem, né? Depois acordou, continuamos a conversa. E foi tão interessante que fui falando, depois, né? E no final da viagem, ela até me convidou para ir na casa dela tomar um café. Foi... Gente, nós nos esquecemos do Santíssimo Sacramento. Jesus tem ficado abandonado. Tem igrejas que o sacrário não é visitado. Tem igrejas que o sacrário não é visitado. Tem católico que não entendeu que no sacrário está Jesus. Presta atenção. Hoje o sacrário ficou vazio. Vazio, gente. Jesus não estava lá. Porque hoje vai se instituir o sacramento. Hoje é um dia angustiante para nós. Porque o Senhor Jesus nos dará o maior tesouro, que é estar para sempre conosco no Santíssimo Pão, na hóstia branca. Mas se fazer prisioneiro de amor. Mas o Senhor sabia que hoje era o dia que seria levado preso. Ele sabia que hoje era o dia que receberia o beijo de Judas. Ele sabia, e por isso ele começa, como eu quis comer esta Páscoa com vocês. Eu quis, porque comer esta Páscoa não é só me darem alimento para vocês, é sacrificar, é ir para o Calvário, para resgatá-los da mão da morte, para resgatá-lo do pecado e salvar a humanidade. Jesus pegou a cruz e uniu a uma ceia, porque nós não teríamos capacidade de ver. Quem aqui assistiu o filme do Mel Gibson, quando saiu lá A Paixão de Cristo? Vocês assistiram? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É que... Tem gente que não dá conta de assistir. Quando está olhando a cena, aquela cena que entra a coisa e puxa assim a carne, voa um pedaço de carne. Eu vi isso no cinema. E eu tenho esse problema que eu não posso começar a chorar. Depois que eu começo a chorar, eu não consigo parar. Eu chorei tanto que a mulher do meu lado até perguntou, tá tudo bem? Achou que eu estava passando mal. Entra assim, arranca carne mesmo. Não, tem gente que não consegue ver. Gente, na missa, Jesus torna atual e presente de forma incruenta, sem derramamento de sangue, a sua paixão, sua morte na cruz. Imagine que os nossos olhos estivessem abertos e nós pudéssemos ver aquela cena do filme, nós víssemos de forma real na hora da missa. Nenhum católico deixaria a fé porque ia ver de forma espiritual o que é a missa. Ninguém abandonaria mais a missa. Ninguém ia ficar procurando na missa um show. Ninguém ia procurar na missa algo que me sustente, que me alegre. Eu fui na missa, mas hoje eu voltei igual eu saí de casa. Parece que a música não me tocou. Hoje o padre falou, parece que não me tocou. Hoje a missa estava cansativa. Acho que hoje demorou. Ninguém teria esse desânimo humano se os nossos olhos espirituais nos deixassem ver o que realmente acontece aqui nesse altar. Mas quantas vezes íamos tolerar enxergar isso, gente? Você ia ver o teu Senhor, o teu Deus, imolado, sendo judiado, sacrificado. Como que você ia ver isso todos os dias e continuar sendo alguém normal? A gente não ia dar conta, o sofrimento que nos ia gerar, a angústia que ia nos gerar, nós não íamos dar conta. Então o que o Senhor Jesus fez? Ele uniu sua paixão a uma coisa que todo mundo gosta de fazer, a uma ceia. Ele pegou a ceia da Páscoa e disse, agora quando vocês celebrarem esta ceia,
vocês tornam presente a minha paixão. Por isso a missa é ceia, a missa é sacrifício e a missa é sacramento. Na missa estamos ao redor do altar para comermos o pão que vem do céu, o pão dos anjos, o corpo do Senhor Jesus. Mas também estamos para atualizar este mistério que nos salva. Jesus ultrapassa a questão do tempo e torna presente na quinta-feira santa o que ele realizará na sexta-feira, na sua cruz. Ele se imola por amor a nós. Mas para que este sacrifício se perpetue, ele precisa que os discípulos façam as vezes do seu mestre. Ele dá aos discípulos um poder de serem a presença in persona Christi, a presença de Jesus no meio dos homens. Gente, o sacerdote é o doce Cristo na terra. Agora não é tão simples assim. Você que é pai, que é mãe de primeira viagem, quanto tempo demorou para você se tocar, que agora você é pai, que você é mãe, que as coisas mudaram. Você tem que ir adaptando sua vida. Aí de vez em quando você chora e fala, eu sou uma péssima mãe, porque a criança não para de chorar. Aí liga para quem? Para a avó. Vem aqui que essa criança não para de chorar, eu não sei o que fazer. Quanto tempo vocês demoram para assimilar? Gente, vocês têm que entender também isso, né? Os padres também precisam entender o seu sacerdócio. Um dia você é seminarista, Pedro, e está lá no seminário e não está valendo nada, nem o arroz que come. Aí no outro dia você entra na igreja e é ordenado, e você sobe ao altar, estende as mãos, diz aquelas palavras bonitas do missal, e o céu se vê obrigado a se fazer presente. Tuas mãos se tornam o útero da Virgem Santíssima, gerando Jesus. Por isso podem destruir todos os prédios, todas as igrejas, podem jogar bombas em todas as igrejas, enquanto houver um sacerdote que possa tornar o pão Eucaristia, Jesus continuará presente no meio de nós. E a Eucaristia fará a igreja. Enquanto houver Eucaristia, enquanto houver sacerdotes, enquanto houver corpo e sangue de Jesus sendo dado em comida, em alimento, uma igreja pode ser quebrada, mas será reconstruída 1000 vezes, porque a Eucaristia congrega, porque a Eucaristia levanta, porque a Eucaristia é a força do povo de Deus. Sem a Eucaristia, eu não tinha dado conta de 20 anos de sacerdócio. Sem Eucaristia, você não daria conta de 50 anos de casamento. Sem Eucaristia, você não dá conta de ser casto, de ser santo, de ser bom, de perdoar. A Eucaristia é o prêmio, o troféu, a alegria e a força da igreja. Jesus não nos deixou desamparados. Jesus falou, Pai, eu dou minha vida por eles, mas eles não vão dar conta, eles são muito atrapalhados. Jesus já nos conhecia. Mesmo eu dando minha vida por eles, mesmo eu ensinando tudo para eles, eles não vão dar conta. Então, Pai, eu quero ter um ato pleno de amor. Eu vou dar a minha carne, meu sangue, em comida, em bebida, em alimento para eles. Gente, eu estou falando para você, fica assim como um gado, você fica assim, ai padre, foi linda a pregação, eu entendi tudo isso, no altar é Jesus, na Eucaristia é Jesus. Quando a gente olha para o ostensório, Jesus está passando no ostensório, que é para ostentar a Eucaristia, né? O ostensório, todo mundo sabe o que é o ostensório. Está Jesus passando na Eucaristia, Jesus está lá no sacrário, aí a gente olha, a gente chora, a gente se emociona, a gente se sente tocado por Jesus. Eu entendo, é Jesus que está nesse pão, é Jesus que está nesse cálice, é Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E por esse motivo, você não precisa comungar do cálice, porque não é um teatro. Ah, mas Jesus falou, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Só o padre bebe, então não está valendo. Não é um teatro onde todo mundo tem que pegar, comer e beber. É Jesus inteiro. Seja uma hóstia desse tamanho, seja um fragmento dessa hóstia,
seja um pouco ou muito, um gole desse vinho, ou nada deste vinho, se eu receber as espécies sagradas, eu recebi Jesus. Mas como que Jesus pode estar em todas aquelas centenas de hóstias dentro daquela âmbula? Pega um espelho, quebra um espelho no chão, e ele vai virar um monte de caquinhos pequenos. E aí você põe o seu rosto na frente desses cacos de espelho e vê quantas imagens da tua face você verá. E porque tem muitas imagens sua, significa que você é muitos? Você é um. Jesus está presente em cada fragmento da hóstia consagrada. Corpo, sangue, alma e divindade. Ai, padre, a pregação foi linda. Ai, padre, eu não entendi tudo. Eu entendo que Jesus está na missa, que Jesus é o Santíssimo Cordeiro de Deus, que Jesus é a hóstia santa. Eu entendi tudo isso. Mas eu deixo Jesus, eu fico sem comungar 1 mês, 2 meses, eu comungo em pecado, eu comungo, ai, Jesus vem morar aqui no meu coração, ele está sujo, mas não tem problema, eu fico sem missa, eu me contento a não comungar, eu troco Jesus, eu sei que é Jesus, mas eu troco Jesus por uma paixão, por um namorado, por uma namorada que não está disposto a dar a vida por você. Se você fizer alguma coisa que não gosta, já vai te largar. Você troca Jesus, você não ama Jesus, você não quer servir com a sua vida a Jesus, você não tem tempo para Jesus, Jesus te chamando para um ministério, Jesus chama os jovens para ser acólitos, para servir de Maria, chama as crianças para servir o altar. Gente, nesse altar está Deus. E Jesus está dizendo assim: meu filho, você pode segurar uma vela para mim? Ah, eu estou sem tempo, porque eu tenho que jogar, porque eu tenho que passear. Eu creio que é Jesus, mas tem tanta coisa mais importante. Jesus te deu um dom maravilhoso de cantar, te deu uma voz linda. E Jesus fala: canta para mim, minha filha, canta para mim, meu filho, canta para adorar o meu corpo, o meu sangue. Ah, eu não posso cantar na missa. Eu não posso cantar para Jesus, porque eu tenho um monte de compromisso com um monte de outras coisas que falam de Jesus e não para o próprio Jesus. Ou pior ainda, eu não posso cantar para Jesus porque eu quero cantar num barzinho, porque o meu dom de tocar violão é para o barzinho, porque o meu dom de tocar, o meu dom de fazer as coisas é para o mundo, não para o Senhor Jesus. Não, padre, eu entendi, eu sou católico, eu entendi que Jesus está na Eucaristia. E aí o Senhor te diz: olha, minha filha, vem ser catequista, vem ensinar essas crianças a me amar, a ter piedade, a ter amor por mim. Ah, eu não posso ser catequista, porque minha vida é corrida, porque eu tenho balé, porque eu tenho curso de inglês, porque eu tenho que fazer natação, minha vida é muito agitada, eu não posso, eu amo Jesus, só da boca para fora, porque eu não quero comprometer minha vida com Ele. E eu não estou falando para você dar tudo, eu estou falando para você dar um pouco para Ele. Gente, a Eucaristia é o centro da fé. Tudo está em torno da Eucaristia, tudo começa e termina na Eucaristia. É festa de aniversário, missa. É festa de casamento, missa. É festa de formatura, missa. É dor de 7º dia, missa. Porque não tem nada na igreja. Não tem oração, não tem hino, não tem pastoral, não tem ação nenhuma na igreja que é maior do que esta que nós estamos celebrando, que é a Santíssima Missa. Porque em tudo é para Deus, mas na missa tudo é o próprio Deus que se faz presente. Não dá para ficar sem a missa, não dá para ficar sem a Eucaristia. E por que que a igreja hoje sofre tanto? Porque há uma crise no sentido da Eucaristia. Os católicos não sabem mais quem é Jesus. Adora Jesus, mas não crê fielmente que é o Senhor que está no meio de nós. Os católicos não creem mais. E por isso,
o Senhor Jesus é profanado. Uma vez na missa, a mulher pegou a Eucaristia e saiu com ela. E não comungou. Aí a ministra ficou assustada, falou para ela, foi atrás dela e falou, só precisa comungar. E ela falou, não pode, não vou comungar. E aí a ministra ficou seguindo ela. Depois foram lá e pegaram ela de novo e juntou uns 4 ministros e fez ela devolver a hóstia. E aí marcaram quem era a mulher, a senhora, né? E depois, numa outra missa, ela estava lá de novo. E já tinha visto a foto dela. Então fui até ela, né? Falei, minha filha, por que você pegou a Eucaristia daquele jeito? Você não pode levar a Eucaristia assim. É um pecado muito grave. Por que a senhora fez isso? Bom, aí ela chorou. Falou, padre, meu marido está muito doente. E eu tenho certeza que se eu levar Jesus para ele, ele vai ficar curado. Aí eu falei, mas a senhora não pode pegar uma hóstia e levar para ele desse jeito, né? A senhora foi muito simples no seu pensamento. Então tá bom. Aí eu absolvi ela, porque é um pecado contra o Santíssimo Sacramento, né? Ela fazer isso. E fui na casa dela, ele veio a Eucaristia para o marido dela. E o marido comungou e ficou curado mesmo, para a glória de nosso Senhor. Pela fé daquela esposa. Ela realmente... Aquela mulher acreditou que Jesus podia curar. Fez do jeito errado. Mas muitas vezes eu vi a hóstia ser profanada, ser roubada. Gente que colou a hóstia embaixo do banco. Gente, essas coisas acontecem. E eu falo para vocês, nós temos uma crise entre os católicos e os não católicos, de ofender o Santíssimo Sacramento. Nós precisamos revestir o Senhor Jesus de um amor sincero, de um amor verdadeiro. E reparar as ofensas cometidas ao Sacratíssimo Coração de Jesus, que num ato de humildade e de amor se fez prisioneiro na Eucaristia. Só Deus, para ser tão humilde, para se tornar um prisioneiro, um escravo nas mãos do homem. Deus não podia simplesmente sair da mão daquela mulher que o estava tentando levar de forma indevida. Só um Deus tão humilde para se fazer tão pequeno, para querer continuar deixando os homens o crucificarem, para continuar desnudado e ofendido na cruz, em cada Eucaristia comungada de forma profana e impura. Só um Deus tão grande para se fazer tão pequeno. Que nosso Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos e o nosso coração, para que hoje nesta Santa Missa o recebamos como nunca, com verdadeiro amor e com fé renovada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.